Galera, Francisco Maciel, psicólogo clínico, professor universitário, no Toques do Chico, canal em que o psicólogo responde, hoje atendendo a pedidos. Hoje nós vamos falar de um assunto controverso, sobre o qual recai ainda muito preconceito. Vamos falar de loucura. Quem nunca se viu numa situação em que talvez tenha se percebido fugindo completamente ao controle, à realidade, quase que cindindo com aquilo que se tem como real? Algumas pessoas vivem nesse estado. Hoje vamos falar de loucura. Hoje vamos falar de esquizofrenia. Do grego, esquizo, divisão. Frenia, mente. Transtorno da mente dividida. Trata-se de um transtorno mental que se dá ainda por causas desconhecidas, há suposições do que causem ou do que venha a causar a esquizofrenia, mas é fato que corresponde a um distúrbio que afeta o nosso modo de pensar, de sentir e de agir. Há um defeito na ação da dopamina, que é um neurotransmissor cerebral, e que acaba afetando muito a nossa percepção e compreensão daquilo que é tido como mundo real. Vejam que 1% da população é diagnosticada como esquizofrênica. E ainda se consideram que esses dados são subestimados, porque há provavelmente muitos casos que não são relatados, não são divulgados. Outra coisa é que o seu diagnóstico é de difícil precisão. Entre o início do surgimento dos sintomas da esquizofrenia e um diagnóstico preciso, pesquisas dizem que normalmente transcorrem 7 anos. A esquizofrenia acomete mais homens do que mulheres. Normalmente aparece entre os 15 e 18 anos até os 35, 38 anos, ou seja, final da juventude, início da fase adulta. E um grande problema para o diagnóstico da esquizofrenia é que muitos dos sinais que vão sendo emitidos pela pessoa e que obviamente vão sendo percebidos pela família, pelos amigos, muitas vezes são caracterizados como sinais de depressão. E aí a esquizofrenia ela vai ficando relegada e o tratamento adequado, que justamente é o tratamento necessário para que os sintomas, os efeitos sejam minimizados, não acontece da forma adequada. Esquizofrenia não tem cura, mas há medicações hoje de segunda geração, muito mais adequadas, que têm efeitos colaterais muito menores, que atuam diretamente na dopamina e na serotonina, que diminuem muito os sintomas, que controlam esses sintomas e que ajudam em grande medida a que as pessoas acometidas pela esquizofrenia tenham uma vida cotidiana que possa ser levada. Hoje, imaginem, há medicações que se dão através de injeções que podem ser tomadas mensalmente, semanalmente, quinzenalmente e que dão conta de controlar estes sintomas. Há um certo senso comum que diz assim: terapia não adianta para esquizofrênico. Balela. Claro que adianta, porque uma terapia bem conduzida, ela ajuda a pessoa a perceber quais são os gatilhos que vão disparar os sintomas e a pessoa pode intervir no momento em que esses gatilhos são percebidos. A terapia também ajuda grandemente a que a pessoa ela volte a recobrar a autoconfiança para se inserir no contexto social, levando uma vida dentro do possível, tida como, vou colocar entre todas as muitas aspas, normal. Portanto, terapia associada à medicação é uma ferramenta poderosíssima e que ajuda fortemente as pessoas acometidas de esquizofrenia. Diria que o acompanhamento à família dos esquizofrênicos também é muito importante, porque são os familiares que percebem que as coisas estão fora do lugar, porque o esquizofrênico
por si, normalmente não percebe que o seu comportamento, o seu sentimento, eles estão desencontrados. E, obviamente, conviver com uma pessoa que é acometida pelos sintomas da esquizofrenia não é algo fácil. E o tratamento aos familiares é tão importante quanto o tratamento ao esquizofrênico, porque trata-se de uma via de mão dupla, onde um ajuda o outro. Agora, eu acabei de falar que a esquizofrenia ela vai dando sinais. E há muitos sinais, não é? Muitas vezes a pessoa começa a ouvir ou a ver aquilo que não está se apresentando. A pessoa começa a se sentir observada, senso de perseguição constante. Ela começa a ter alterações na sua higiene, alterações na forma de reagir, que muitas vezes é desmesurada. Começa a ter comportamentos que os outros começam a achar bizarros. Começa a se isolar do convívio social. Essa pessoa começa a se sentir debilitada. Há vários sintomas. Escrever, falar coisas que são percebidas sem sentido. Porque, como eu disse no início do vídeo, há uma cisão do mundo que se apresenta como real e daquilo que a pessoa passa a ouvir, a ver, a perceber. E isto é muito sério, e se não houver medicação adequada, a pessoa fica nesse mundo paralelo. Ela não se conecta novamente com aquele mundo convencional que é compartilhado, que é vivido pelas outras pessoas que não são acometidas pela esquizofrenia. E essa é a parte mais dolorosa. Como não há como se prever ou evitar a esquizofrenia, existem suposições, exposição a vírus, causas psicossociais, má nutrição durante a gestação, má formação da estrutura cerebral durante a gestação. Tudo isso pode levar, eventualmente, à esquizofrenia. Uma combinação de fatores hereditários, genéticos, ambientais, tudo isto pode levar à esquizofrenia. Mas há tratamento, embora não haja cura. Se você padece desse transtorno, busque tratamento. Se você desconfia que alguém sofre desse transtorno, busque ajuda para esta pessoa. Há suporte. É preciso quebrar o preconceito. Sobre aquilo que não se fala, não se encontra solução. E é preciso cortar a mística de que esquizofrenia é algo que tira definitivamente a pessoa da realidade e do convívio social. Há como combater isso. Toques do Chico também é informação sobre a sua saúde mental. E a gente tem que combater preconceito. Um beijo, boa semana, toda segunda vídeo novo. Não se inscreveu ainda no canal? Bora lá se inscrever! Um abraço!